Pai querido e amado, nós estamos diante da Tua presença para ouvir a Tua palavra, e eu quero, Senhor, de todo o meu coração, clamar para que o Senhor use a minha vida, Senhor, mais uma vez como instrumento nas Tuas mãos. Te peço perdão pelas minhas falhas, meus erros, meus pecados. Reconheço a minha humanidade, as minhas fraquezas, e sei que eu não tenho nada para ensinar se não for aquilo que o Senhor tem gerado na minha vida, aquilo que o Senhor tem produzido, Senhor, como testemunho na minha história, na minha experiência contigo, na minha vivência com o Senhor. Então usa, Senhor, da Tua presença, Senhor, na minha vida, para que eu possa ser um servo Teu nessa noite aqui e ministrar a Tua palavra. Então vem sobre nós, Espírito Santo, rasga os céus nessa noite aqui mais uma vez e ministra, Senhor, a Tua igreja toda a verdade, ministra a nós a Tua palavra. Assim nós oramos, Senhor, de coração, com grande expectativa naquilo que o Senhor vai fazer, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Como nós mudamos o mundo? Como mudamos o mundo? Essa é uma pergunta que nós estamos fazendo já há algumas semanas aqui na igreja. Eu não lembro agora se essa é a terceira semana ou é a quarta semana da série, mas nós temos muito lugar para caminhar. Nós estamos indo a passos lentos aqui, porque é importante nós entendermos que o fazer discípulos é para nós é a principal atividade, o principal chamado, a principal missão que nós recebemos do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Como que nós mudamos o mundo? Cristãos mudam o mundo. Como? De um em um. Repete comigo, de um em um. Então, de um em um, uma vida de cada vez, uma família de cada vez, uma conversa de cada vez, uma história de cada vez, de um em um. Não dá para a gente mudar a vida de todo mundo aqui ao mesmo tempo, é impossível, mas você pode mudar a vida de uma única casa, de uma única família. E amados, à medida que nós estamos avançando aqui nessa série, você precisa entender, precisa saber que essa série aqui é sobre que Deus está nos mudando para que a gente possa mudar outros. Deus está fazendo algo em nós, Deus está fazendo uma obra em nós para que nós possamos mudar os outros. E nós estamos aprendendo aqui como discípulos de Jesus mudam vidas. E como discípulos de Jesus mudam vidas, eles mudam o mundo como? Fazendo outros discípulos de Jesus. E é isso que nós precisamos entender. O discipulado é o nosso principal chamado aqui nessa terra. É que nós possamos colocar tudo e convergir tudo e todas as coisas a Cristo. Isso significa a nossa vida e a vida daqueles a quem o Senhor nos fez próximos. Então, se esse é o objetivo, como nós fazemos discípulos? E nós falamos na última semana, nós aprendemos aqui que a maneira como Jesus fez discípulos, nós aprendemos com o mestre de que maneira que Jesus fez discípulo. Se você não estava aqui, você pode acompanhar nas nossas redes sociais que você viu aqui, você pode acompanhar essa palavra lá, como que nós fazemos discípulo. E a lição para nós hoje é um novo aprendizado. Nós vamos aprender hoje aqui o que é um discípulo, ou uma das qualidades, o que é um discípulo. E como que você pode chegar para alguém e dizer assim, poxa, esse aqui é um discípulo de Jesus, ou você pode dizer, eu sou um discípulo de Jesus. E eu acho, inclusive, que o título dessa mensagem aqui de hoje é uma das mais curiosas aqui, porque você deve estar se perguntando assim, como assim, pastor? Porque nós vamos aprender assim, o que é um discípulo de Jesus e o que não é um discípulo de Jesus. Quem está aqui? E a pergunta para nós, o título para nós hoje é uma pergunta: cristãos vampiros? Na verdade, esse título ele vai revelar para nós um chamado
ao discipulado. E você vai entender isso, eu vou explicar isso no decorrer da mensagem, não precisa se preocupar. Se você está aqui ansioso, controle a sua ansiedade, que você vai entender um pouco do título e o que é um cristão um vampiro. Mas eu quero voltar com você aqui, agora para a gente começar essa mensagem. A gente vai começar lá pelo final. Como pelo final? A gente vai começar lá pelo final do ministério terreno de Jesus. Você já conhece esse texto, já conhece esse versículo, está lá em Mateus, deixa eu colocar aqui, isso, Mateus, no capítulo 28, eu quero ler com você Mateus 28, e nós vamos começar aqui nesse texto, é o final do ministério de Jesus, mas é o final do ministério de Jesus, mas também é o início do ministério de uns discípulos, é o início do ministério de discípulos que vão fazer discípulos. Então nós vamos começar aqui pelo fim. Então Mateus 28 é o fim, do ministério terreno de Jesus, mas é o início do ministério daqueles que vão fazer discípulos, seus discípulos que vão fazer discípulos, e esse texto você já conhece, é um texto que fala que é a grande comissão. E eu quero ler com você que diz assim, os 11 discípulos, por que 11, amados? Pô, pastor, mas eu aprendi que eram 12, mas a essa altura aqui, Judas já tinha morrido, já tinha tirado a própria vida, então agora aqui só estão os 11, amém? Então, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus indicara. Quando o viram, o que eles fizeram, igreja? O adoraram. Mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós já estamos algumas semanas falando aqui desses 5 versículos, e nesses 5 versículos aqui, eu quero sublinhar aqui 3 palavras. Eu quero que você leia comigo aqui, nesses 5 versículos, essas 5 palavras. E eu quero repetir com você, desses 5 versículos, 3 palavras, a gente vai ler elas como se fosse uma frase só. Só que no lugar de façam, a gente vai ler fazem, que fica melhor no nosso português aqui para a gente entender. Tudo bem? No 3 a gente vai dizer, discípulos fazem discípulos, tudo bem? 1, 2, 3, vai. Tá bom, mas está fraco, a gente precisa aprender a repetir melhor. Lembra lá na igreja católica, quando você ia lá, você repetia tão bonito lá, né? Aqui você tem que aprender a repetir de novo também, né? Vamos lá, vamos no 3, 1, 2, 3. Pronto, discípulos fazem discípulos. Então discípulo, sabe, isso é uma verdade para você. E nós já falamos aqui, desde o início dessa série, que nós aprendemos nas nossas instituições, nas nossas igrejas, e nós nos distanciamos um pouco do fazer discípulos, e nós nos programamos, nós nos preparamos, muito mais em eventos, em programações, em agendas, do que necessariamente, ou daquilo que nos foi chamado e nos foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus, que é fazer discípulo. Então você é um discípulo que faz discípulo, ou você é um cristão vampiro? Mas eu não sei o que é cristão vampiro, você vai saber. Então nós estamos aqui agora, como falei, no final do ministério de Jesus, e no início do ministério desses caras. Esses discípulos aqui, esses 11 aqui, eles ouviram a mensagem de Jesus, eles comeram com Jesus, eles dormiam com Jesus, eles contavam piada com Jesus. Mas Jesus contava piada, a Bíblia não diz, mas eu acredito que sim. Eles eram amigos, e amigo conta piada um para o outro, tudo bem? Eu imagino que eles cutucavam, eles estavam dormindo junto em algum lugar lá, e alguém falava assim, meu Deus, Pedro, alguém faz esse cara parar de roncar. Eu imagino que alguém roncava, porque sempre tem alguém que ronca. Então alguém cutucava, não fui eu, foi o Judas, e o Judas sempre eu, né? Eu sou o mal da história, e alguém cutucando. Então
eles tinham essa amizade, tinham essa brincadeira entre eles estavam ali ouvindo Jesus, né? Eles brincavam, um cutucava o outro, um beliscava o outro, então eles tinham ali, eles andavam com Jesus, eles ouviram os ensinamentos de Jesus, eles viram e experimentaram milagres de Jesus, eles foram alimentados por Jesus, eles estavam num barco, com medo, prestes a afundar, e Jesus vem caminhando sobre as águas, e Jesus estava ali, Jesus chegou até eles, Jesus fala assim: ei, mar, vento, se acalme, e o mar se acalmou, e houve o mar tranquilo, houve bonança ali, e os caras ficaram assim, meu Deus, eles mudaram o foco, pararam de olhar, e ficar com medo do vento, e direcionaram o medo, ou melhor, direcionaram o temor para Jesus, porque eles falam assim: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então esses caras, eles andaram com Jesus, eles viram coisas extraordinárias, e eles escolheram centrar toda a sua vida. Vocês estão aqui, One Hope? Eles escolheram centrar toda a sua vida, toda a sua história em torno de Jesus, como seu rei, e o seu reino espiritual, como a realidade da vida deles também, para eles também. Então esses caras aqui, eles estavam absolutamente envolvidos, eles eram crentes de Jesus, sim, mas eles eram mais do que isso, eles eram salvos, porque eles criam em Jesus como Senhor e Salvador, sim, mas eles eram mais do que salvos, eles eram seguidores de Jesus, sem sombra de dúvidas, eles eram seguidores de Jesus, sim, mas eles eram mais do que isso, eles tiveram seus pecados perdoados, não tenha dúvida, eles tiveram seus pecados perdoados, mas eles seguiam Jesus, não só porque Jesus os perdoou, era mais do que isso, eles eram mais do que cristãos, eles eram mais do que apenas seguidores de Jesus. Sabe, esses caras aqui, como descreve lá em Mateus 13, você pode ler na sua casa, eles eram o tipo de gente que, quando encontrou uma pérola de grande valor, quando eles encontraram uma pérola de grande valor, eles encontraram o rei, e o reino desse rei, e agora eles venderam tudo, para viver e entregar a sua vida para esse rei, e para esse reino. Então Cristo, Jesus aqui, era a âncora da vida deles, era a base que eles tinham. Esses caras aqui, eles eram aqueles que descobriram em Jesus, e que Jesus era o tesouro no campo. Ah, meu irmão, e eles descobriram aqui que quem descobre esse tesouro escondido no campo, ele faz o que? Diz a palavra de Deus que eles vendem tudo o que tem, ele vende tudo o que tem para comprar aquele campo, porque eles sabiam que ele era o rei, e ele era o reino, e aquilo era tudo de mais importante que eles tinham naquela hora. Então esses caras, eles eram pessoas que tinham uma cruz nas costas, porque Jesus disse: para você me seguir, meu irmão, você precisa tomar a sua cruz. A vida desses 11 discípulos gerava em torno de Jesus como rei, e a sua prioridade, sabe, além de tudo aquilo que eles faziam na vida deles, era agora o reino de Deus neles e ao redor deles. Além de tudo aquilo que eles faziam, era o reino de Deus, e o resto tudo ficou em segundo lugar, porque eles aprenderam aqui, lá no Sermão da Montanha, lá em Mateus 6,33, que eles eram amigos de Jesus, eles aprenderam que precisavam primeiro buscar o rei e o seu reino, e o resto vem em segundo lugar. Então esses eram os 11, tudo bem, pastor, esses caras eram os 11 aqui, mas não era para ser a gente também? Essa é a pergunta que fica para nós. Você falou dos 11, mas essa descrição desses 11 não era para ser a nossa descrição também? E veja, nós falamos sobre isso já, mas a palavra cristão, ela é encontrada apenas 3 vezes na sua Bíblia, ao passo que discípulo você vai encontrar 269 vezes. Ouça isso: discípulo de Jesus não é
a versão prime de um cristão. Discípulo de Jesus não é a versão Pro Max de um cristão. Discípulo de Jesus não é a versão de luxo aqui de um cristão. Não, aquele é um cristão maduro, aquele é um cristão maduro. Então ele é um discípulo de Jesus, não. Simplesmente discípulo, ser um discípulo de Jesus é a primeira prioridade, é o primeiro nível no reino de Deus. E infelizmente, amados, nas nossas igrejas, nas nossas instituições, de uma maneira geral, o discipulado se tornou algo opcional e não mais algo que é padrão. Vocês estão aqui, One Hope? Então, discipulado não é opcional. Discipulado, ele é o padrão principal no reino de Deus. E ao olharmos aqui para esses 5 versículos aqui, eu quero apresentar para você 3 padrões mínimos, exigidos e necessários para a vida de um discípulo. 3 padrões mínimos para a vida de um discípulo, e eu quero que você repita comigo: disponibilidade. Repete comigo: disponibilidade. Porque diz aqui, no versículo 16, os 11 discípulos, olha lá, os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Os 11 discípulos foram para a Galiléia. Sabe, eu quero olhar com você aqui, essas 2 palavras que eu sublinhei ali, foram e que eles indicarem. Sabe o que ele fala para mim aqui? Jesus disse assim, vão lá e esperem por mim. Vão lá e esperem por mim. Então no versículo 16, eles reservaram um tempo para se encontrar com Jesus. Eles reservaram um tempo para se encontrar com Jesus. E eu preciso dizer algo para você, que você nunca será um discípulo de Jesus até que você comece a reservar tempo para estar com Jesus, de uma forma bem prática. Então, a sua primeira grande capacidade espiritual, quem quer ser um discípulo espiritual aqui? Vai, quem quer ser um grande discípulo espiritual? Então, a sua primeira grande capacidade espiritual é você ter disponibilidade para estar com Jesus. Porque se você não reservar tempo para você se encontrar com Ele, onde Ele disse que Ele queria se encontrar com você, você nunca vai ser capaz de ser um discípulo. Olhe para mim aqui, ouça isso. Eu arriscaria dizer para você, inclusive, que você nunca vai desenvolver uma outra habilidade espiritual até você aprender a desenvolver disponibilidade. Meu irmão, alguém pode dizer amém? Você não pode, simplesmente você não pode. Você tem que passar tempo com Jesus. Fala aí para quem está do seu lado, diga isso para ele: você tem que passar tempo com Jesus. Fala para quem está atrás de você, vai, esse irmão que só conhece a sua nuca, esse irmão que só conhece que você tem como é que chama essa parte aqui? Um coquinho aqui na cabeça, né? Que vê que você está perdendo o cabelo e fica com vontade de dizer para você: como é que eu falo para ele que ele precisa passar alguma coisa aí, né? Ficando careca. Então eu não quero que você tenha um relacionamento somente com a nuca ou com a careca do seu irmão aqui. Você tem que olhar para trás e diga para ele assim: cara, você precisa fazer discípulo. Diga para ele aí, vai, você pode dizer. Você precisa fazer discípulo. Você pode dizer amém? Você tem que passar tempo com Jesus. Você tem que fazer discípulo, tem que passar tempo com Jesus. Sabe, é por isso que na nossa cultura, o chamado seguidor de Jesus, o que você é? Eu sou um seguidor de Jesus. Mas o seguidor de Jesus não é uma boa descrição para a gente. Você é um seguidor de Jesus? Sou, mas não é uma boa descrição. Porque hoje, em 2026, você pode se tornar um seguidor ali de um professor, você pode se tornar um seguidor de um mestre, você pode se tornar um seguidor ali de uma figura relevante na sociedade, sem você nunca
ter sentado numa sala com Ele, mas você não pode ser um seguidor de Jesus se você nunca sentou numa sala com Ele. Quem está entendendo aqui, irmão? Você pode seguir alguém que você acabou de ver uma postagem ali no seu Orkut. Desculpa. Você pode ver alguém que você acabou de ver ali, então, no seu Instagram. E você pode se tornar um seguidor daquela pessoa. Você vai lá, está rolando a página lá, você dá 2 cliques ali, faz um coraçãozinho, e você é um seguidor daquela pessoa ali, e beleza, está tudo certo, mas você não pode ser um seguidor de Jesus dando 2 toquezinhos na tela. Não dá, cara, não dá. Então, se a gente quer ser uma igreja discipuladora, se nós queremos ver essa cidade mudada e transformada, se nós queremos que esse bairro seja transformado, se você quer ver a sua família transformada, quem quer ver a sua família transformada aqui? Quem quer ver a sua família transformada? Quem? Fica com a mão levantada. Eu já profetizo na sua vida, Deus vai usar você, e você vai ser usado de maneira poderosa nas mãos de Deus, você vai ser cheio do Espírito Santo, Ele vai usar você para transformar a história da sua família. Se você crê, aplauda Jesus aqui. Sabe, a natureza aqui dos discípulos, aqui do primeiro século, dizia aqui, e nós já falamos sobre isso na última semana, que havia um ditado aqui, popular ali, dentre os mentores, os rabinos, que a palavra discípulo vem de Talmide, e quer dizer que o discípulo é aquele que ele se cobre da poeira do caminhar ou das sandálias do seu mestre. Eles tinham essa clareza na mente deles, eles tinham essa clareza, que o discípulo é aquele que anda atrás do mestre. O discípulo é aquele que está coberto com a poeira do seu mestre. Então esses caras aqui, eu preciso falar isso aqui para você, que esses meninos, porque eles eram meninos, veja, algo que você às vezes a gente acaba não percebendo, mas os meninos dentro da cultura judaica, dentro da cultura hebraica, eles conheciam até os 12 anos o Antigo Testamento de cor, assim como você hoje, com 30, conhece o Antigo Testamento de cor, amém? Pastor, agora pegou pesado. Quem conhece um versículo de cor? Não precisa levantar, tem quinta-feira estudo bíblico aqui, escola bíblica. Vamos fazer o seguinte, fala para quem está na sua frente e atrás, eu sei que você detesta isso, mas isso faz parte inclusive dessa dinâmica. Eu quero ver você nessa quinta-feira aqui, fala para ele aqui, eu quero ver você nessa quinta-feira. Diz aí, quero ver você nessa quinta-feira aqui na igreja. Isso, pode falar, não tem problema, eu vou esperar aqui, pode falar, quanto você quiser. Isso, amém? Eu acabei de desmascarar você, porque agora você vai mostrar o seu caráter, porque se você falou para alguém aqui, eu quero ver você nessa quinta-feira, e na quinta ele vir e você não vir, vai ficar feio, né, pastor? Vai ficar muito feio para você. Mas vamos lá, onde é que eu estava aqui? Nem sei mais onde é que eu estava. Os meninos com 12 anos que sabiam a Bíblia de cor. Então eles sabiam a Bíblia de cor com 12 anos. E eles tinham o maior desejo, porque assim, era a coisa mais incrível para aqueles meninos ser escolhido por um mestre, para ser discípulo daquele mestre, daquele sacerdote, daquele rabino. Então eles desejavam, todo pai que tinha um filho menino ali, ele falava assim, poxa, o meu filho, meu sonho dele é ser um sacerdote, o sonho aqui do meu filho, o sonho daquele pai é que o menino pudesse servir no templo, era algo incrível para aqueles jovens. Então eles estudavam muito, eles decoravam a palavra, eles decoravam a Bíblia, era o sonho daqueles meninos naquela cultura. E quando chegasse aquele mestre que era o rabino dos rabinos, ele ia fazer o que? Ele ia na escola, ele ia olhar para aqueles meninos e ia dizer assim, cita aqui, tal, o que diz lá, Deuteronômio, tal, e como é que você entende isso? Os meninos repetiam, então, vem cá, você vai ser meu discípulo. Aquele menino falou, uau, você é discípulo, ele olhava para o outro ali, o outro estava,
pronto, já chamava aquele para ser discípulo também. Então ele escolhia os seus discípulos e aquilo era o máximo daqueles meninos. Só que tinha alguns meninos que ou eles estudavam ou trabalhavam, ou eles traziam alimento para dentro da sua casa, ou eles estudavam, ou eles se dedicavam por tempo, ou eles tinham que ajudar a família, tinham que ajudar na agricultura, ou na pesca, ou seja, onde que for. Então alguns desses meninos acabavam com aquele sonho, sendo corrompido pelas tarefas do dia. Então muitos deles eles iam pescar, muitos deles não tinham essa tradição, não tinham um pai com uma influência, eles não podiam estudar, então alguns inclusive iam se revoltar, eles iam virar zelotes, alguns iam ser cobradores de impostos, eles não tinham a menor perspectiva. Mas aí chega um mestre, um rabino, que eles já sabiam reconhecer um rabino, e esse rabino olha para aqueles meninos, eles estão pescando, fala assim, ó, vem, me segue. Deu para você entender? Eles não tinham nenhuma expectativa de ser chamado por um rabino, mas vem um rabino agora e olha para eles como um pescador, diz assim, ó, vem e me segue. Então aqueles meninos, que eles entendiam aquilo que aconteceu na vida deles, eles falaram assim, cara, a minha vida agora é inteira de Jesus. Eu não tinha um futuro, mas agora Ele me escolheu. E meu irmão, eu não sei como você entrou hoje aqui, mas eu preciso dizer para você que você também não tinha um futuro, mas Ele olhou para você e te escolheu. Ele olhou para você, você não tinha futuro nenhum. Aliás, o futuro que você tinha era um futuro de dor, de depressão, de morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas Ele olhou para você e escolheu você. Ele olhou para você e disse, ei, vem, me segue. Ele olhou para um mineirinho que veio lá de Minas Gerais e falou assim, uai, me segue, uai. O Rob mandou para mim uma mensagem ontem, e eu confesso, vou falar para você, eu confesso que eu tive que ouvir mais 5 vezes a mensagem para entender o que ele falou, porque ele falou num linguajar mineirês assim. Tem mais algum mineiro aqui? Não, tem mais algum mineiro aqui? Não, né? Só ó. E ele falou, eu vou tentar lembrar, que ele falou assim, mais ou menos assim, eu mais Geisa vão dar um perdido por aí. Mas ele falou muito rápido, eu mais Geisa vão dar um perdido por aí. Eu falei, o quê? Eu mais Geisa vamos dar um perdido por aí. Eu entendi. Depois eu entendi, a pastora me ajudou a traduzir. Ela falou assim, não, ele vai sair com a Geisa, vai viajar. É isso que ele está falando. Eu falei, será? Eu tive que colocar no WhatsApp na velocidade 0.5 para tentar entender. Mas ele escolhe a gente, escolheu o Rob lá, escolheu a Geisa, escolheu o pastor Andrei, escolheu o Nicolas, escolheu cada um de nós aqui, escolheu Dirley, escolheu a gente, cara. Por que Ele nos escolheu? Eu não sei, nós vamos saber um dia, mas o fato é que Ele nos escolheu, e esses meninos aqui foram escolhidos a dedo pelo Mestre. Meu irmão, eu preciso dizer uma coisa para você, você foi escolhido a dedo pelo Mestre, cara. Você foi escolhido a dedo pelo Mestre. E agora, eles largam suas casas, eles deixam suas famílias, por longos períodos ali, para ter tempo suficiente com Jesus, para que a poeira do caminhar de Jesus pudesse cobrir eles. Então eles estiveram com Jesus, e o resultado disso qual foi? Foi ao término de 3 anos, ele não se tornou um seguidor de Jesus, porque ele rolou o feed de Jesus lá e deu um joinha para Jesus, não foi por isso, mas eles ao término de 3 anos, eles estavam dispostos a dar a sua própria vida, pelo Mestre, pelo Rei e pelo Reino. Meu irmão, de uma forma bem prática, sabe, eu acredito que alguns de nós precisamos organizar a nossa vida aqui, porque se caso a gente não tem tido disponibilidade para Jesus, a gente precisa reorganizar a nossa vida. Sabe qual que é o maior problema hoje? Se você tenta encaixar tempo na sua agenda para estar com Jesus,
E esse é o maior problema dessa geração. A gente tenta encaixar. Eu pergunto assim: você está lendo sua Bíblia? Pô, pastor, não dá, não tive tempo. Você tem orado, você tem buscado estar com Jesus? Pô, não dá tempo. Meu, estou no corre, estou na correria. A gente aprendeu essa frase, né? Devia ser quase um versículo bíblico nosso, porque é o que a gente mais recita. Meu, estou na correria, não deu tempo. Sabe por quê que não deu tempo? Porque a gente está tentando encaixar Jesus na nossa agenda. A gente está tentando adicionar Jesus na nossa vida, ao invés de reorganizar a nossa vida e a nossa agenda a partir do tempo que tivermos com Ele. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Nenhum de nós nessa sala tem tempo disponível. Nenhum de nós. Então a gente precisa aprender aqui, meu irmão, a reorganizar o nosso calendário. A gente precisa aprender a reorganizar a nossa vida a partir do tempo que nós estivermos com Ele. Então, cara, pastor, eu começo a trabalhar às 7, eu acordo às 6, eu acordo às 6:30, meu irmão, acorde 20 minutos antes, mas esteja com Jesus. Acorde meia hora antes, mas tenha um tempo com Jesus. Quem está entendendo aqui, irmão? Sabe, em Apocalipse 3, não precisa abrir sua Bíblia, mas diz que tem uma imagem do Senhor parado do lado de fora da porta, esperando a gente abrir ela. Ele não tem a chave, ele não dá com o pé na porta, ele não tem aquele negócio que a SWAT tem, sabe aquele SWAT que tem, como é que chama aquilo? Mas você sabe o que eu estou falando, né? Aquele negócio que você bate na porta e arromba a porta. Jesus não tem isso, cara, ele está do lado de fora esperando. E Ele está do lado de fora da porta esperando você abrir a porta todos os dias, todas as manhãs. Posso ouvir um amém aqui? E aí quando você abre, Ele está dizendo assim: poxa, obrigado, eu estava aqui esperando você ter tempo disponível para mim. Só que disponibilidade é a primeira habilidade espiritual que você vai ter que ter. Primeira, disponibilidade. Pastor, eu quero ser um discípulo espiritual, um cristão espiritual, eu quero ser um homem espiritual. Aprenda a ter disponibilidade, a primeira coisa que você precisa aprender. Porque se você não encontra tempo para colocar Jesus na sua agenda, você nunca vai se tornar um discípulo que faz discípulos. Posso ouvir um amém? Segunda característica de um discípulo, repete comigo: prioridade. E vai dizer aqui que os 11 discípulos, mais uma vez, foram para Galiléia, para Galiléia, para um monte que Jesus lhes indicara. Quando ouviram, fizeram o quê? O adoraram, mas alguns duvidaram. Então isso significa que eles deram prioridade nas suas vidas para alguma coisa, eles tinham prioridade para alguma coisa. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão: nós priorizamos o que adoramos, ponto final. Nós priorizamos o que nós adoramos, nós sempre vamos arranjar tempo, nós sempre vamos priorizar aquilo que nós adoramos. Tem uma história, eu ia contar aqui, mas não vai dar tempo, vamos passar aqui para frente. Tá, vou contar então. Uma história de um conselheiro. Ele estava com uma dúvida, chegou lá, era um conselheiro de casais, era um tipo Dinei e Andressa assim. Aí o cara estava brigando direto, ele com a esposa, e brigava com os filhos, o cara nervoso, o cara assim, cheio de ansiedade, e estourava na família, e brigava, e a esposa falou assim: pastor, não tem mais jeito, falando para o conselheiro, e ele: poxa, pastor, eu sinto, mas quando eu vejo, eu estou lá brigando, gritando, e estou naquela situação. E aí ele falou assim: vamos fazer o seguinte, eu quero que você leia todos os conselhos, eu quero que você leia todos esses versículos aqui, e você vai aprender aqui. Ele leu todos os versículos, que o marido que entregou a vida para a esposa, como Cristo morreu por ela, e a esposa agora submete ao marido como ao Senhor, e ela está lá e explicou, e ele decorou todos os versículos, e deu ali 2 semanas, eles voltaram para aquele conselheiro no discipulado, e aí, como é que está lá? Ficam quebrando o pau de novo,
fechando o pau. Poxa, vamos tentar outra técnica então. Aí o conselheiro falou assim, vamos fazer um jejum. Fazer um jejum de 21 dias, nós vamos jejuar aqui. E agora, depois desse jejum, você vai consagrar aqui a sua alma, a sua vida, para você não brigar mais com a família, se não brigarem mais, beleza. Deus 21 dias, o conselheiro marcou a reunião, eles sentaram lá com o conselheiro, e ele falou, como é que tá? Mas tá pior que antes. Mas a gente briga direto, briga em casa, eu estou nervoso, família, estou brigando, e é o trabalho, e eu tenho muita responsabilidade no trabalho, e aí o conselheiro pegou uma chave aqui, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma declaração aqui agora, vou fazer uma declaração, você vai fazer essa declaração aqui, e vocês dois vão assinar, nessa declaração diz assim, ó, a próxima vez que um de vocês brigar um com o outro, você vai ter que fazer um Pix de R$5.000 para o outro. Tudo bem? Quem topa esse desafio aqui essa semana? Quem topa? Ou ninguém, né? Você prefere brigar, né, irmão? Mas aí, fechou, eles ficaram meio assustados assim, e assinaram o contrato. Bom, aquele que brigar primeiro vai ter que fazer um Pix de R$5.000 para o outro. E passou 2 semanas, de novo, o conselheiro foi lá, chamou eles assim, e aí? Rapaz, está uma paz na minha casa. Está uma paz na minha casa, e como é que se conseguiu isso? Como é que foi possível? Assim, sabe por que foi possível? Foi possível porque você não ama a sua família ou a Jesus na mesma intensidade que você ama o seu dinheiro. Então é só quando mexeu em algo que ele adora de verdade, que ele parou. Opa, agora ficou sério. Eu assinei um contrato em cartório, eu vou ter que dar um dinheiro ali se eu fizer. Então eu não, entendeu? Então a gente sempre vai arrumar tempo para aquilo que nós adoramos, amados. Tudo é uma questão de prioridade. Repete comigo, tudo é uma questão de prioridade. E nós priorizamos o que nós gostamos. Você tem tempo para jogar videogame, você tem tempo para brincar, você tem tempo para jogar bola, você tem tempo para assistir o teu dorama, você tem tempo para fazer você tem tempo para muitas coisas, não tem nada de errado nisso, tudo bem? A gente já vive no estresse do dia a dia, então está tudo bem, não tem nada de errado nisso. Agora, você fazer tudo isso e dizer para mim que você não tem tempo para Jesus, e Jesus fala para eles assim, ó, me encontre aqui na Galileia, ó, me encontre lá, e eles foram lá e o adoraram, sabe por quê? Porque Jesus era importante para eles, fizeram isso, e se você não priorizar Jesus, você não vai ser um discípulo que faz discípulo. Então, prioridade. E o terceiro, caminhada diária de fé. Repete comigo, caminhada diária de fé. E aí, vai dizer ali no versículo 19, diz assim, ó, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra vão, aqui é um verbo, né? O ir, algumas versões diz ide, né? Mas ela não deve ser traduzida só como ir, como alguém que vai para um lugar e chegou em determinado lugar. Ela é mais profunda do que isso, porque esse verbo ir aqui, ele está não sei como é que chama no português, da continuidade, é gerúndio? Gerúndio, é isso, gerúndio, você que não sabe, é gerúndio. Então, é aquilo que dá continuidade. Então Jesus está dizendo assim, ó, não é vão, é indo, como se vocês estão indo. Então não é um lugar separado, enquanto você vive a sua vida, enquanto você faz o que faz, quem você está mostrando que você é e como você está fazendo, como que você está discipulando, como que você está testemunhando a sua vida e a sua história. Então Jesus literalmente ele está dizendo assim, ó, todos os dias, todos os lugares, eu quero que você me siga, eu estou indo, então uma continuidade. O termo no hebraico aqui, ou melhor, no grego aqui,
conforme você avança, diz assim, ó, indo, ou persistir na jornada. Se você tem dicionário, Strong diz assim, ó, persistir na jornada, continuar. Então vão e façam discípulos assim, ó, não é só ir chegar lá e pronto, e fiz. Não, enquanto eu estou vivendo a minha vida, eu estou fazendo discípulo. Eu sou um discípulo, enquanto eu estou caminhando, eu estou andando, eu estou fazendo discípulo. Não é, eu já fiz discípulo hoje, eu já fiz discípulo no ano passado, pastor, eu já estou 10 com Deus, porque eu já ganhei 3 pessoas. Não, enquanto você está respirando, quem está respirando, você está fazendo discípulo. Você precisa se comportar como um discípulo. Então discipulado nunca é um lugar, é sempre quem e como. Aonde quer que você está, você precisa representar Jesus. Posso ouvir um amém? Mas ele diz mais aqui, o Senhor Jesus vai dizer aqui, ó, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente aprendeu que a palavra batizar, ela é submergir, né? Submergir alguém, imergir alguém na água, essa pessoa, ela é batizada. Então, deixa eu falar uma coisa para você aqui, se você é um discípulo de Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, e você ainda não desceu as águas do batismo, faça isso urgente, faça isso já no próximo batismo que nós tivermos, porque se você é um discípulo de Jesus, você precisa descer as águas do batismo, amém? Mas aquilo que Jesus está falando aqui tem um contexto muito maior e mais amplo. Uma é a forma do batismo mesmo, de fazer discípulo e batizando, só que quando ele fala aqui, batizando alguém, esse batismo significa imergir. Ele está dizendo assim, você vai imergir, façam discípulos como? Imergindo eles no Pai, mergulhando eles no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então você está imerso na realidade de Deus, do Filho e do Espírito Santo, e isso muda tudo na nossa realidade como discípulo, porque muitas vezes a gente aprendeu e tem ouvido aqui que Jesus é perdoador, amém, amados? Ele nos escolheu, Ele encontrou conosco, Ele perdoou os nossos pecados, a gente aprendeu a ter esse relacionamento com Jesus, mas há uma trindade, há um tripé, e eu não posso me basear somente em Jesus aqui, unicamente só ter o perdão de Jesus, porque eu preciso ter de ponto de vista também, estar mergulhado no Pai, e o Pai é quem julga, o Pai é juiz, então eu tenho que entender que eu vou ter que prestar contas, eu tenho que entender que tem um Pai juiz, eu tenho que entender que tem um Pai que me ama, não tem um Pai que um dia vai ter uma prestação de contas, porque esse Pai deu o Filho dele, para pagar um preço, que eu jamais conseguiria pagar, e eu também preciso mergulhar aqui no Espírito Santo, porque se eu tenho o Espírito Santo, eu sei que Ele está me capacitando, eu me esforço, eu busco ser cheio da presença dEle, porque Ele me capacita agora, para eu não fazer mais as coisas que eu fazia antes, mas para eu viver uma nova vida, porque o Espírito Santo é a presença dEle todos os dias comigo. O Espírito Santo é aquele que me capacita, é aquele que me prepara para a obra. O Espírito Santo é aquele que diz quando eu estou errado. Vamos pegar um exemplo aqui de pecado, tá? Aquela mulher lá foi pega no ato do adultério, João 8, e aquela mulher está naquele ato ali do adultério, eu acho que é João 8, não lembro agora, mas acho que é, e está ali naquele ato ali, e a galera está pronta a apedrejar aquela mulher, e aí Jesus diz para ela assim, ó, teus pecados estão perdoados. Jesus, amém? Vai, não peques mais. Por que vai, não peques mais? É o Pai, Jesus está mostrando a realidade do Pai. O Pai não quer que você peque mais, então vai, não peques mais. Então é o Pai, a realidade do Pai. E como é que ela não vai pecar mais? O Espírito Santo dentro dela, que vai capacitar ela para viver essa vida, porque ela, eu e você, por nós mesmos, amado, já era, nossa carne é fraca, nossa carne é pecaminosa, mas é o Espírito Santo que nos capacita. Quem está entendendo aqui, irmão? Então Jesus está dizendo isso, ó, vão, batizem, mergulhem aqui nessa realidade. Ele vai dizer agora no versículo 20, diz assim, ó, ensinando-os, repete comigo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele está dizendo aqui, amados, para nós aplicarmos o ensinamento de Jesus em todas as situações da vida. Aí você pode pensar, poxa vida, pastor, mas sendo discípulo de Jesus, o custo, o preço,
para ser um discípulo de Jesus é muito alto. Posso falar uma verdade para você aqui, amado? Sim ou não? É alto, sim. É bem alto. Ah, mas o custo de ser um discípulo de Jesus é alto? É alto. Mas você já parou para pensar qual é o custo de não ser um discípulo de Jesus? É mais alto. Não ser um discípulo de Jesus é mais alto. E isso torna você um cristão vampiro. O que é um vampiro? Quem já assistiu filme de vampiro aqui? Quem ainda assiste filme de vampiro aqui? Ninguém, né? Nossa, você assiste? Pô, mano. Pô, aí sim. Aí você... Como é que ele fala? Aí você... Não, é outro lá. Enfim. Esse não me ajuda, né? Mas quem já viu um vampiro, sabe? O vampiro gosta do quê, amados? Sangue. O vampiro gosta de sangue. E a gente vive uma geração de cristãos vampiros. Sabe por quê? Porque a gente só quer o sangue de Jesus. O que é o sangue de Jesus? O sangue de Jesus, naquela cruz, nos purifica de todo pecado, nos purifica, nos justifica, nos dá livre acesso à presença dEle. E às vezes a gente só quer o perdão do pecado, a gente só quer a salvação, a gente só quer o sangue, mas Ele não chamou a gente para ser cristão vampiro, porque é muito mais do que só o sangue. Ser um discípulo de Jesus envolve entregar tudo a Ele, sabe? Ser um discípulo de Jesus importa, sabe? Você não está preocupado só em a sua alma não ir para o inferno, não, isso é um cristão vampiro, e nós não somos cristãos vampiros. Nós não somos o povo que apenas quer salvação, nós não somos e não deveríamos ser aqueles que vêm para cá, que se reúnem nessa igreja apenas para ouvir uma palavra e voltar para casa, para ter algo, para passar a semana, para ter um alívio, como alguém que vem para um lugar para receber um passe, alguém que vem para cá para receber algo bom, e agora passar uma semana difícil, na semana que vem, quando já estou quase esgotado, eu volto de novo para receber uma outra bênção. Isso não é ser um discípulo de Jesus, isso é ser um vampiro, um cristão vampiro, porque eu não posso dizer: Jesus, eu quero somente o teu sangue naquela cruz que me salva sim. Mas eu me identifico como um cristão vampiro, pastor, porque eu quero o sangue de Jesus. Tudo bem, é um bom começo. Você querer o sangue de Jesus, que é o perdão dos seus pecados, é um ótimo começo, mas esse não é o fim. Esse não é o fim. Sabe, amados, o nosso principal desafio espiritual é a gente tentar descobrir como se adequar a um rei e um reino em torno do nosso reino, que nós construímos para nós, o nosso reino, que nós estabelecemos para nós, para a nossa vida, como reis e rainhas da nossa própria vida. Esse é um desafio para nós. Como que eu vou trazer, vou repetir, adequar um rei e o reino dele, dentro do reino que eu tenho vivido e dentro daquilo que eu construí para a minha própria vida? Eu vou ter que mudar toda a minha história, meu irmão, porque não tem como, é impossível. Você vai ter que mudar todo o seu calendário para que você possa viver o reino de Jesus. Como é que a gente faz isso, pastor? Somente pela fé. Repete comigo: somente pela fé. Sabe, a fé é um chamado à intenção, porque a fé sem obras é morta. Então a fé, ela é um chamado à intenção. Discipulado tem que ser intencional. Não é uma coisa que eu não tenho vontade de fazer, ou essa parada aí, pastor, é só para você que é pastor. Não,
Jesus não está dizendo assim, ó, vão e façam e peçam para que os pastores façam discípulos. Não, Jesus não está falando isso. Ele está falando para discípulo fazer discípulo. É isso. Para que eles possam fazer homens assim como eles. É isso que Paulo fala para Timóteo: olha, vai lá, instrui esses caras aqui, para que eles possam pregar tudo aquilo que eles ouviram de mim, de você, e eles possam aplicar na vida deles e ensinar outros ainda, e ensinar outros, até chegar na gente. Então é isso, seu discípulo. E o grande desafio para nós é isso, é intencionalidade, amados. E o grande desafio para nós, nessa geração, nessa caminhada, sabe, é que boa parte de nós sequer, é muito sério isso, mas boa parte de nós, eu quero que você olhe com todo amor que eu vou falar essa palavra, mas que você olhe para o seu coração, porque talvez boa parte de nós sequer temos intenção de ser como Jesus. A gente simplesmente não quer ir para o inferno, a gente simplesmente quer a salvação, mas discípulo é aquele que quer se tornar como mestre. Eu amo quando Jesus diz isso aqui. Ele fala ali, ó, se vocês fizerem isso, cara, ó, se você obedecer tudo aquilo que eu ordenei para vocês, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E a parte mais importante do discipulado, especialmente para aqueles discípulos ali do primeiro século, aqueles 11, mas também para nós, é que Ele está para sempre com a gente, estará para sempre com a gente. Então, para encerrar One Hope, deixa eu contar para vocês o que esses 11 discípulos aqui ouviram. Eles não só ouviram que Jesus estaria presente com eles. Jesus era uma pessoa com quem eles tiveram uma história, mas eles puderam fazer, sabe, perguntas para Jesus, eles caminharam com Jesus, eles tiveram disponibilidade para Jesus, eles tiveram prioridade para Jesus na sua caminhada diária. Deixa eu voltar aqui. Eles tiveram disponibilidade, eles tiveram e fizeram de Jesus a prioridade de suas vidas. E como e quando eles tinham disponibilidade e prioridade? Ao longo da caminhada diária desses homens. C.S. Lewis, um ator cristão, ele disse o seguinte, ele disse assim, ó, a igreja existe apenas para atrair, vou repetir, a igreja existe apenas para atrair os homens a Cristo e torná-los pequenos cristos. Se não fizermos isso, todas as catedrais, todo o clero, todas as missões, todos os sermões, até a própria Bíblia são uma perda de tempo. Então, se as pessoas não estão se tornando como Jesus e servindo a Jesus, o que nós estamos fazendo? Curva sua cabeça, feche seus olhos. O que nós estamos fazendo? Por onde nós devemos começar? Converter o mundo? Precisamos converter o mundo, pastor? Não. Converter a igreja, então, pastor? Não de novo. Eu acredito que o nosso primeiro passo é nos converter. Não precisa converter o mundo. Você não precisa converter o mundo. E você nem precisa se preocupar com todos na igreja, se eles estão sendo discipulados ou não, não. Se preocupe com você mesmo no primeiro momento. E olhe para dentro de você e responda essa pergunta: eu sou um cristão vampiro? Se sim, como eu falei antes, é um bom lugar para você começar. O sangue de Jesus é a porta de entrada no reino. Porém, Ele está chamando a gente para mais.
Você está sendo chamado para estar disponível. Você está sendo chamado para fazer de Jesus o seu rei e o seu reino a sua prioridade. Você está sendo chamado para uma caminhada diária com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Qual será a sua resposta hoje para esse chamado de Jesus? One Hope, este ano nós fazemos 20 anos de ministério nessa cidade. Nós não podemos, não devemos, e nós não passaremos mais 20 anos criando ou vivendo acidentalmente, né, e criando cristãos vampiros. Não, a gente precisa começar a buscar algo que é mais verdadeiro. A gente precisa começar a olhar para o nosso lado, para nós mesmos, o que nós estamos buscando, se nós estamos buscando ser parecidos com Jesus, e se nós estamos buscando com que as pessoas que estão ao nosso lado se tornem parecidas com Jesus. E o nosso principal objetivo, nesta comunidade aqui, nesta casa aqui, é nos tornarmos uma igreja de discípulos que fazem discípulos. Lembre disso. Discípulos fazem discípulos. Nós começamos essa ministração com essa frase: discípulos fazem discípulos. Eu quero fazer uma oração hoje aqui, porque talvez você está chegando na igreja, talvez você tenha frequentado alguns cultos, assistido alguns cultos, talvez seja a sua primeira vez aqui, enfim, não sei. Mas eu preciso dizer para você que o sangue de Jesus é a porta de entrada no reino. E você reconhecer que Ele morreu naquela cruz por você, você reconhecer que Ele morreu naquela cruz para te dar vida e vida eterna, para perdoar os teus pecados, é a base, é a porta de entrada, é tudo que você precisa para ser salvo, é crer nele como teu único Senhor, teu único Salvador. Somente Ele que pode te salvar, te perdoar e te libertar. E se esse é você que deseja hoje entregar sua vida a Jesus, ainda que você nos escute aqui ou esteja nos assistindo em casa, mas você que está aqui nesse auditório, se você deseja entregar sua vida a Jesus, eu queria que você repetisse comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados. Lança eles no mar do esquecimento. Porque hoje eu sei e eu aprendi que o Senhor morreu morte de cruz, mas ressuscitou no terceiro dia, e vivo está, para que eu também tenha vida, e vida em abundância. Por isso tudo que eu tenho, tudo que eu sou, nessa noite, eu entrego a Ti, e eu te faço o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. De olhos fechados, se há alguém entre nós aqui que fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus, queria que você levantasse a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Só sua mão, levante sua mão assim, para que eu possa ver você. Todos de olhos fechados. Se você hoje fez essa oração pela primeira vez. Amém. Talvez você esteja em casa, esteja nos assistindo, você também está ouvindo essa ministração aqui pelo Spotify. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Essas vidas que entregaram a sua vida, ou entenderam esse chamado do Senhor, entregaram a sua vida a Ti. Pai, no nome de Jesus, perdoa os pecados de cada um dos Teus filhos. Escreve o nome deles no livro da vida, Pai, e dá a cada um deles a salvação em Ti, e que o Senhor se torne o Senhor e Salvador da vida de cada um deles, que o Teu Espírito Santo possa encher a vida e o coração de cada um deles, e que eles sejam cheios da Tua presença. Assim nós oramos como igreja, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Vamos colocar de pé, vamos aplaudir Jesus, vamos adorar.
Quero te convidar a adorar. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero que você olhe para o seu coração e para a sua vida e você responda se você é um cristão vampiro ou se você é um discípulo de Jesus. E talvez você vai ter que tomar uma decisão hoje em querer se tornar um discípulo de Jesus, porque só discípulos podem fazer discípulos. Então eu quero que você olhe para a sua vida agora enquanto nós cantamos essa canção. Deixa o Senhor Jesus ministrar a sua vida. Deixa Ele ministrar o seu coração. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Sim, Senhor. Abre meu coração. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, seu grande amor. Quero que você abra seu coração a Ele agora. Abre os Adore. meus ouvidos, É você e Ele, é você e Ele. É você e Jesus agora, adore. abre os meus olhos, Com liberdade. quero ver. Com liberdade, seja livre para adorar, seja livre. Abre o meu coração, Não se distraia. quero sentir Por favor, não se distraia, adore a Ele. seu grande amor, seu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Você pode rasgar seu coração agora. E eu quero me apaixonar. Você pode colocar o seu coração na sua voz, nos seus Eu quero lábios. me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. E eu quero me apaixonar Vai, diga isso a Ele com todo o seu coração. outra vez, outra vez. E eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Ah, Senhor, nos levanta como igreja. Nos levanta como igreja nessa hora. Apaixonar Faz de cada um de nós discípulos que estão dispostos a entregar a sua própria vida pelo Mestre. Pai, nós te pedimos perdão todas as vezes que nós tentamos colocar Jesus na nossa agenda. Pai, nós pedimos perdão por isso. E agora nós nessa noite fazemos um compromisso com o Senhor e uma aliança contigo. Senhor, nós queremos dar toda a disponibilidade para o Senhor. Nós queremos fazer do Senhor a nossa prioridade e na nossa caminhada diária, no dia a dia, Pai. Nós queremos fazer e transformar a nossa agenda, o nosso calendário a partir do tempo que estivermos contigo. Pai, faz dessa igreja, faz dessa casa uma igreja de discipuladores, uma comunidade de discípulos de Jesus, que amam o Mestre, que amam de todo o coração o Mestre, que se disponibilizam para o Mestre, que tem tempo para o Mestre e que fazem discípulos, e nós
veremos as nossas famílias, nós veremos a nossa casa, nós veremos os nossos entes queridos, nós veremos essa cidade sendo transformada para a glória de Jesus Cristo. E aqueles que creem dizem amém. Aleluia. Mais uma vez, para a gente encerrar, eu quero me apaixonar, eu quero me apaixonar. Me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Quem deseja isso de todo o seu coração, então dê a mão para quem está do seu lado. Dê a mão para quem está do seu lado, porque é isso que nós desejamos como igreja. É isso que nós desejamos como família One Hope. É isso que nós desejamos. Essa cidade não será mais a mesma, porque nós somos um povo que nós vamos dedicar os próximos anos da nossa vida nessa casa, nesse ministério, a fazer discípulos. Nós não seremos de fato, entenda isso, uma comunidade de eventos. Não seremos. E eu preciso te dizer isso. Não espere da One Hope uma comunidade de eventos, porque nós não seremos isso. Nós faremos eventos? Sim, faremos. Mas nós seremos como prioridade nessa casa uma comunidade de discípulos, que faz discípulos para a glória de Jesus. Repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês até que Ele venha. E como servo do Deus vivo, abençoo você, a sua semana, e que você saia daqui com uma grande expectativa de céus abertos sobre a sua casa. Que Deus abençoe os seus negócios, que Deus abençoe a sua empresa, que Deus abençoe a sua família, seu casamento, seus filhos, que Deus abençoe os seus projetos, os sonhos que Ele colocou no seu coração. Que Deus abençoe você, que Ele cure você, que Ele cure os seus queridos que estão talvez lá no hospital ou receberam um diagnóstico. Que o Senhor opere milagres, que Ele opere sinais na sua vida, que você seja um discípulo de Jesus, que seja acostumado com o Mestre, que ame a presença do Mestre, que você acorde todas as manhã e dê disponibilidade, prioridade com Ele, decida fazer deles o Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa, e nos vemos aqui na quinta-feira, o nosso estudo bíblico, se Deus permitir, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um abraço que está do seu lado, diga: eu te amo em Jesus.